E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Seu Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão que estava na segunda fase da UBF de 2014. Uma questão sobre gases. E eu já fiz uma outra questão da UBF de 2014, segunda fase, sobre gases. Só que aquela era do nível 2. Essa daqui era a questão de gases que estava no nível 3, que tinha uma pequena mudança. Então vamos ler. Era a questão 8 da prova. De novo, era a prova do nível 3, segunda fase, UBF de 2014. Para que uma bola seja aprovada pela Federação de Futebol, deve possuir certas características. Entre elas está a perda de pressão. Iniciando-se com uma pressão de 0,8 bar ao nível do mar, é aceitável uma perda máxima de 20% em 72 horas. Suponha que o interior da bola contém um gás ideal e que a temperatura seja constante, mas com volume variando 3% devido à perda de ar. Que fração máxima de gás pode ser liberado da bola para que, ainda assim, seja reconhecida pela federação? Então, a gente quer saber qual é a fração máxima de gás que pode ser liberada da bola, para que ainda assim ela seja reconhecida pela federação. A gente vai usar para resolver muito parecido com o que a gente fez na questão que estava para o nível 2, que é a questão do PV-NRT, a equação geral dos gases perfeitos. Pressão vezes volume é o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Só que nós vamos fazer com a bola completamente cheia e depois que vazou o máximo que dava. Então vamos colocar aqui índice 1 para o caso em que a bola está completamente cheia. Não vou colocar índice na constante porque constante é constante. E vamos escrever uma segunda situação, colocando o índice 2, que representa a situação em que saiu o máximo de gás que pode. Nessa situação com o índice 2, saiu o máximo de gás que pode sair para ainda assim seja reconhecida pela federação a bola. Certo? Então, o que nós vamos pensar? A temperatura de 1 é igual a de 2. Ele falou que a temperatura seja constante. Temperatura seja constante. Então, temperatura a 1 é igual a 2. A 2, de novo, é quando saiu o máximo de gás que pode sair para que a bola continue sendo reconhecida pela federação. Então, essa situação aqui é quando já saiu o máximo de gás que pode. E, nessa situação, o que a gente pode perceber? Não vai ter variação de temperatura, mas vai ter variação de pressão e volume, como o texto diz, e vai variar o número de mols, porque vai sair gás de dentro da bola. E, uma coisa, esse 0,8 bar aqui, e essas 72 horas, isso aqui não serve para nada para resolver essa questão, não faz diferença nenhuma. Porque a gente quer uma fração, certo? Vai ser uma relação entre o antes e depois. Então, não importa que vai começar com 0,8 bar, e a gente vai ver isso aqui. Então, a pressão, o que a gente viu? Pode ter no máximo 20% de perda. Então, o mínimo que tem que ter para a bola ser reconhecida é 80%. Se pode sair no máximo 20%, o mínimo que tem que ter é 80%. Então, o P2, que é quando já saiu o máximo, a pressão na situação 2 vai ser 80% da pressão inicial. 80% a gente pode escrever como sendo 80 sobre 100. Então, quando já saiu o máximo que dava, a pressão tem que estar no mínimo 80% da pressão inicial. E o volume? Bom, o volume, depois que saiu o máximo de gás que pode, ele não pode ter variado mais do que 3%. O que ele falou? O volume vai variar 3%. Vai variar como? Vai diminuir o volume, certo? Se está saindo gás, a bola vai murchar um pouco. Então, se vai variar 3%, vai diminuir 3%, o volume, depois que saiu o máximo, vai ser 97% do inicial. 97% do inicial. O volume, depois que saiu o máximo, ele é 97% do inicial, porque vai ter variado 3%. Se diminuir o volume 3%, sobrou 97%. Então, a gente vai substituir isso daqui nessas equações que nós temos. Mas, para começar, nós vamos, entre aspas, dividir uma equação pela outra. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer justamente a relação de gás que pode sair. Nós queremos uma relação entre N1 e N2, o número de mols. Então, nós vamos dividir uma equação pela outra. Então, vamos lá. P1 dividido por P2. No lugar de P2, eu vou colocar 80 sobre 100 P1. 80 sobre 100 P1. V1 dividido por... No lugar de V2, eu vou colocar 97 sobre 100
V1. Isso vai ser igual a N1 sobre N2, que é o que a gente quer. A constante universal dos gases sobre a constante universal dos gases, isso daqui cancela. E temperatura 1 dividido por temperatura 2 cancela, porque a 1 é igual a 2. Então, a gente também vai cancelar P1 com P1, V1 com V1. Então, continuando com as nossas contas, vamos aqui para cima. O que a gente pode perceber? Temos 1 sobre uma fração. Bom, divisão de fração, a gente conserva a primeira, que seria 1 multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, para passar isso aqui para cima, a gente vai ter que inverter. Isso vai ficar 100 sobre 80 vezes 100 sobre 97 é igual a N1 sobre N2. Então, vamos cortar aqui um zero com esse zero. E vamos multiplicar os dois lados por menos 1. Certo? Vamos inverter os dois lados. Por que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai dar uma resposta em porcentagem, certo? E a porcentagem, ela vem de uma divisão por 100. Aqui a gente tem 100 dividido por alguma coisa. Se a gente inverte, a gente vai ter alguma coisa dividida por 100. A gente vai chegar numa porcentagem. Então, e também porque a nossa relação vai ter que ficar diferente do que está aqui. A gente vai ver. Vamos inverter os dois lados. Então, isso vai ficar 8 vezes 97 dividido por 10 vezes 100. Isso é igual a N2 sobre N1. Nós invertemos os dois lados. E 8 vezes 97, isso é igual a 776. 8 vezes 97. Isso daqui dividido por 100 vezes 10. Mas, em vez de colocar o 10 dividindo, eu já vou aqui tirar uma casa, certo? Dividindo por 10 aqui vai ficar uma vírgula. Em vez de 776, vai ficar 77,6. E o 100 fica dividido aqui embaixo. Ou seja, N2 sobre N1 é igual a 77,6 sobre 100. Nós podemos colocar isso em porcentagem. Porcentagem justamente dividido por 100. Então, isso é 77,6%. E vamos fazer o que agora? Vamos multiplicar os dois lados por N1. Ou seja, vamos passar o N1 para o outro lado. Então, N2 é igual a 77,6% de N1. Ou seja, o máximo que pode sair é uma quantidade em que o quanto sobrou é 77,6%. Se sobrou 77,6%, quanto saiu? Bom, é 100% menos 77,6%, o que vai dar 22,4%. Então, a fração máxima de gás que pode sair é 22,4%. Isso a gente chegou numa relação em mols, certo? Só que em número de mols. Só que a gente poderia chegar no mesmo resultado se você não quisesse usar a quantidade de gás como mol. Se você fizesse por massa, daria a mesma coisa. Nós sabemos que número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Então, se a gente substituir isso aqui, isso vai ficar a massa do 2 dividido pela massa molar. A massa molar do gás não muda. Vai ser igual a 77,6% da massa no início dividido pela massa molar. A massa molar vai cancelar, certo? Então, a gente chega na mesma relação. Ou seja, o mínimo que tem que continuar na bola para que ela seja reconhecida é 77,6%. Portanto, o máximo que pode sair é 22,4%. Então é isso. Resolvemos mais um exercício. Bons estudos, um abraço e até a próxima.